matricial, ou seja, o produto envolvendo duas matrizes, não é mais aquela historinha de multiplicar um número por uma matriz, é multiplicar duas matrizes. E aí a brincadeira é um pouquinho mais séria, porque quando a gente multiplica duas matrizes... Claro. Oi? Só um minuto. Aqui no chat a Duda, Duda FF. Sim. Ela disse que conseguiu a tão sonhada vaga em medicina. Vamos parabenizar. Que isso, mano. Para tudo! Para tudo! Parou. Tirou muita onda. A Duda passou, então, como é que é a brincadeira? Repete aí, meu diretor. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Posso ler? Claro. Posso? Gente, passando aqui para dizer que hoje conquistei a minha tão sonhada vaga em medicina. Tô muito feliz. Vale muito a pena cada esforço que fazemos em nossos estudos. Graças a Deus. 100% no ProUni, uhul. Ou seja, galera, a mensagem que ela traz pra gente é muito importante, né? Cada dia é um dia de resiliência, um dia de dificuldade, é um dia, às vezes, onde você está um pouquinho mais desanimado. Mas assim, cada dia você tem que entender que é uma vitória na sua vida. É importante que você entenda que cada passo que você dá, se ele for um passo firme, é um passo para o sucesso. E a Duda está trazendo aqui a informação que ela, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, eu e você que está aí do outro lado, todas as dúvidas que a gente tem, sofrimento, angústia, ansiedade, tudo isso para ela valeu muito a pena. Ela conseguiu passar para a tão sonhada vaga de medicina. Então, vamos aproveitar esse momento, né, e nos estimular, nos motivar para a gente continuar a nossa vidinha aqui. Né? Quem sabe lá no final a gente seja essa pessoa que vai teclar aí e vai também dar uma boa notícia para a galera que estiver estudando na época. Não é isso, meu diretor? É isso. Então, voltando aqui a minha vidinha, para eu multiplicar duas matrizes, galera, eu preciso respeitar duas condições. Então, o bagulho começa a ficar um pouquinho mais complexo, porque são necessárias duas condições para que essa multiplicação exista. Diferente da multiplicação de um número por uma matriz, que vale qualquer matriz, vale qualquer número, na multiplicação matricial existem condições. A primeira condição, então, condições de existência da operação, né? Então, a primeira condição, pessoal, vou chamar de A. E aí eu vou falar bem devagarzinho. Você lembra que as matrizes, elas são classificadas pela sua dimensão, né? Ou seja, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que cada uma dessas matrizes apresentam. Então, a primeira condição para realizar a operação do produto matricial é que o número de colunas da primeira matriz terá que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, essa condição é a primeira condição que a gente precisa respeitar. Então, condições para que eu consiga multiplicar matrizes. A primeira condição está estipulada. A primeira condição está estipulada. Glaucio, não entendi direito, não. Vou te mostrar
através de exemplos. Ó, primeiro exemplo, ó. Exemplos. Vamos imaginar que eu tivesse uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E eu quisesse multiplicar por uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. A minha pergunta é, sem saber direito como isso vai acontecer, como essa multiplicação vai ocorrer, de acordo com a condição estabelecida, essa multiplicação ela vai ocorrer? Resposta, vai. Porque o número de colunas da primeira matriz, que é 3, são 2 linhas e são 3 colunas. É igual ao número de linhas da segunda matriz. São 3 linhas e 4 colunas. E o fato desses dois números serem números iguais vai fazer com que eu garanta a existência do resultado, do produto dessa matriz, dessas matrizes, né? Então isso vai gerar uma terceira matriz. O produto dessas duas matrizes vai gerar uma terceira matriz. E olha que interessante. Qual vai ser a dimensão dessa terceira matriz, resultado do produto das duas primeiras? Vai ser justamente as dimensões, vamos dizer assim, que não foram utilizadas na primeira comparação. Então, o que sobrou aqui? Não sobrou o 2 e o 4? Pois é justamente essa a dimensão da matriz C. A matriz C, ela será uma matriz de 2 linhas e 4 colunas. Então, eu vou repetir isso, que isso é muito importante. Eu ainda nem sei como é que eu vou multiplicar isso. Mas a primeira condição para ao menos existir esse produto é que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Uma vez garantindo isso, o resultado dessa operação será uma terceira matriz, onde o número de linhas e de colunas é igual às dimensões que não foram utilizadas no ato da comparação. E aí, quem está atento, talvez tenha percebido uma parada muito sinistra, que é o quê? Se eu pego a matriz B, que é 3 por 4, e multiplico pela matriz A, que é 2 por 3, ou seja, se eu simplesmente troquei de papel, inverti os papéis das duas matrizes, a gente chama na matemática de propriedade comutativa. Quando eu comutei as duas matrizes, o simples fato de ter comutado tornou impossível a multiplicação dessas novas matrizes. Isso porque o número de colunas da primeira matriz não é mais igual ao número de linhas da segunda matriz. Então essa situação, essa simples situação, a troca de posição das matrizes, como esses caras geram comparações diferentes de números, eu posso afirmar que não vai existir resultado. Não existirá produto. Então, a primeira condição, pessoal, a primeira condição é que para que haja um resultado, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E vou mais além, hein? Olha essa situação aqui, ó. Eu tenho uma matriz P 3 por 4. Eu tenho uma matriz Q 4 por 3. Eu primeiramente quero efetuar essa operação, P vezes Q. E depois eu quero efetuar o produto Q
4 por 3, vezes P, 3 por 4. Se você observar, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, nos dois casos, eu vou conseguir efetuar a operação, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, e o resultado vai ser uma terceira matriz, vou chamar de C também, 3 por 3. Agora, quando eu comutei essas duas matrizes, como eu troquei de posição as duas matrizes, eu continuo efetuando a operação. Nesse caso, eu consegui. Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Só que agora, eu vou encontrar uma outra matriz, 4 por 4. O ponto que eu quero chegar para você, aluno, que está prestando atenção nessa aula, é que uma velha máxima da matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ele acontece em quase toda a matemática básica. Mas tem um campo da matemática em que essa propriedade ela não é verdadeira. Em matrizes, eu até posso encontrar pequenos exemplos aonde eu vou encontrar duas matrizes que, ao se comutarem, resultam numa mesma matriz. Entretanto, enquanto regra, eu não consigo garantir que a ordem dos fatores não afetará o produto. Muito pelo contrário, em matrizes, a ordem dos fatores altera o produto e digo mais, às vezes nem produto tem mais. Então é importante você saber que em matrizes a ordem dos fatores, das matrizes, né? Pode alterar o produto. Tecnicamente falando, tá, pessoal? É como se a gente não garantisse a comutatividade no produto matricial. Portanto, não há a propriedade comutativa do produto matricial. Então, olha só que loucura, galera. Eu nem expliquei como se multiplica matrizes e só a primeira condição já me dá uma arroba de teoria. Então, fica muito atento, porque isso é um sinal de que a multiplicação entre matrizes, de fato, vai demandar da gente um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resiliência, tá? Bom, vamos agora aprender a multiplicar de fato as matrizes. Então, a multiplicação matricial agora, de fato. Bom, normalmente quando a gente revisa a multiplicação de matrizes, eu começo sempre de uma matriz, de um exemplo mais fácil e vou dificultando essa multiplicação
no momento em que eu vou aumentando o número de linhas e o número de colunas das matrizes. Porque sim, o que torna a operação multiplicação matricial mais chata é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, é a dimensão da matriz. Então eu vou começar com uma dimensão bem simples. Eu vou pensar numa matriz formada apenas por uma linha e uma outra matriz formada por uma coluna. Essa matriz é uma matriz, uma linha, 3 colunas. Essa matriz é uma matriz, 3 linhas e uma coluna. E como você pode observar, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, a gente já observou, a gente já viu que essa matriz, uma linha, 3 colunas, multiplicada por outra matriz, 3 linhas, uma coluna, vai dar uma terceira matriz, 1 por 1. Ora, 1 por 1 é a menor matriz que eu consigo montar, né? É uma matriz com um único elemento, uma matriz com uma única célula. E como é que eu vou transformar isso num único número? Da seguinte maneira, agora eu vou pedir a sua concentração. Eu vou pegar a linha dessa matriz e eu vou multiplicar pela coluna dessa matriz. E uma boa notícia, tá? Essa ideia de se pegar a linha e de se multiplicar pela coluna não se dará somente nesse exemplo. Toda e qualquer multiplicação entre matrizes é sempre multiplicando a linha pela coluna. Sempre multiplicando a linha pela coluna. E como é que é feita essa multiplicação? O primeiro elemento da linha multiplica-se com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha multiplica-se com o segundo número da coluna. E o terceiro elemento da linha multiplica-se com o terceiro elemento da coluna. Essas operações que estão sendo multiplicadas vão sendo somadas de par em par. Vou explicar melhor. Olha o que eu quero dizer com isso. Essa matriz, então, ela vai ser igual primeiro com primeiro. 1 vezes 0. Somado. Menos 2 vezes 3. Somado a 3 vezes 1. Então eu pego primeiro com primeiro, somo segundo com segundo, somo terceiro com terceiro. Esse processo se encerra aqui, porque só existe uma linha e uma coluna. Então, o resultado dessa operação vai me oferecer a matriz que eu quero encontrar. 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 1, 3. 0 somado a menos 6 somado a 3 resulta em menos 3. Então, essa matriz C11, ela tem um único elemento, que é o menos 3. É óbvio que no momento em que a gente vai ganhando segurança nessa manipulação, nesse algoritmo, né, nessa técnica de multiplicação entre matrizes, a gente vai aumentando o grau de dificuldade dos exemplos.
O Ricardo me pergunta, o produto de duas matrizes iguais também funcionam dessa forma? Também. Também funciona. A gente chama de potência de matrizes, né? A ao quadrado é A vezes A. Nunca será a potência das células. A ao quadrado não é elevar ao quadrado cada célula, negativo. É você pegar a matriz e multiplicar por ela mesma. Então, vamos aproveitar e vamos tentar dar uma piorada no exemplo, né? Então, agora a minha matriz A, ela vai ser formada por 1, menos 2 e 3. Só que eu vou acrescentar agora uma segunda linha. 0, 2, 1. A minha outra matriz, B, vai ser uma matriz, vou continuar pondo aí, 0, 3, 1. Bom, vou montar, né? Vou montar isso. 1, menos 2, 3, 0, 2, 1. Multiplicado por 0, 3, 1. O que a gente já aprendeu, né? Vamos multiplicar uma linha por uma coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, me parece que essa nova matriz, essa matriz C, por enquanto nada mudou, pô, né? Linha por coluna, vai ficar 1 vezes 0, menos 2 vezes 3, 3 vezes 1. Por enquanto, a primeira linha que apareceu aqui, esse primeiro cálculo, está lá em cima. Só que a matriz ainda não acabou. Então, esse procedimento que eu fiz, primeira linha com primeira coluna, eu vou repetir para a segunda linha. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar agora a segunda linha e vou multiplicar com a mesma coluna. Então, vai ficar primeiro com primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Então, vai ficar de que maneira? Como é que vai ficar a brincadeira? 0 vezes 0. 2 vezes 3. 1 vezes 1. Então, só para você não se perder. Primeiro passo, eu multipliquei a primeira linha com a única coluna. Acabei de fazer isso, não tem mais o que fazer? Vou para a segunda linha com a mesma coluna. Se houvesse uma terceira linha com a mesma coluna. Então, enquanto não acabarem as linhas, eu não acabo a operação. Toda vez que acabar uma certa linha, eu ia efetuar, né, essa linha pela coluna, eu parto para um novo cálculo. Segunda linha, segunda coluna, mesma coluna, terceira linha, mesma coluna e assim sucessivamente. Esse primeiro cálculo, eu já fiz a conta, né? 0 menos 6 mais 3. 0, 0, somado a 6, somado a 1. O resultado disso é 7. Então, essa matriz, só para a gente não perder o foco, essa matriz era uma matriz
com 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz é uma matriz de 3 linhas e uma única coluna. Eu consegui efetuar a multiplicação, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado da operação foi uma matriz de 2 linhas e uma coluna. Uma matriz 2 por 1. Certinho, bateu. Certinho, bateu. Beleza? É hora do seu print time. Printa aí. Vamos aumentar o grau de dificuldade. Vamos lá. Agora, no meu novo exemplo, eu vou ter uma matriz formada por 2 linhas, 3 colunas, e a outra matriz vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então vamos lá. Eu tenho uma matriz A, novo exemplo. Eu tenho uma matriz A formada por 1, menos 2, 3, 0, 2, 1. A mesma matriz que está ali. E a matriz B agora, ela vai ser 0, 3, 1 e uma nova coluna. 1, 5, 4. Vai estar menos 4. Estou botando aqui números razoavelmente fáceis, não estou inserindo fração, decimal, número irracional, para não ficar muito zoado, né? Vamos devagarzinho. Então, essa matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, observa que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Está batendo. O resultado da operação vai ser uma matriz C 2 por 2. Se você bem lembra, uma matriz 2 por 2, uma matriz que tem um número de linhas igual ao número de colunas, na aula passada a gente chamou, na aula de quarta-feira passada a gente chamou isso de matriz quadrada, né? Deixa eu acertar aqui. 3, né? Então, vamos lá. Essa matriz, ela é 1, menos 2, 3, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 5, menos 4. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar. Linha por coluna. Não é isso? Linha por coluna ficou 1 vezes 0, menos 2 vezes 3, 3 vezes 1. Deixa eu diminuir um pouquinho esse tamanho aqui, senão não vai dar. Um vezes 0, menos 2 vezes 3, 3 vezes 1. Observa que eu fiz primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Lembrou, né? O que eu vou fazer agora? A mesma brincadeira, essa linha com essa mesma coluna. O que isso vai sair? Linha por coluna. 0 vezes 0, 2 vezes 3,
1 vezes 1. Também fiz a mesma coisa. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Só que observa que essas duas linhas, elas já operaram com essa primeira coluna. Então não tem mais nada que eu possa fazer com essa primeira coluna. O que você acha que eu vou fazer agora? A mesma operação que eu fiz para essa coluna, eu vou ter que fazer para a segunda. Então vai ficar primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. 1 vezes 1, menos 2 vezes 5. 3 vezes menos 4. Desculpa aí, ficou meio apertadinho. Depois, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então vai ficar como? 0 vezes 1. 2 vezes 5. 1 vezes menos 4. Fecho isso. Vou organizar essa bagunça lá em cima. Então, se você não entendeu o que está escrito aqui, deixa comigo que eu vou melhorar a minha escrita lá em cima. Olha só. Matriz ficou 1 vezes 0 somado a menos 2 vezes 3 somado a 3 vezes 1. Na outra coluna, 1 vezes 1 somado a menos 2 vezes 5 somado a 3 vezes menos 4. Aqui ficou 0 vezes 0, 2 vezes 3, 1 vezes 1. Na outra, 0 vezes 1, 2 vezes 5, 1 vezes menos 4. Quando você executa essas continhas finais, né? Executando essas duas continhas finais, eu vou ter 0 somado a menos 6 somado a 3. A gente já fez essa conta. 1 somado a menos 10 somado a menos 12. Aqui, 0 mais 6 mais 1. Já fizemos essa conta. 0 mais 10 mais menos 4. Então, essa operação, vou botar aqui, vou destacar em azul. Menos 3. Menos 10, menos 12, menos 22, mais 1, menos 21. 0, 6 e 1, 7. 10 somado a menos 4. Observa, né, que aquilo que a gente imaginava que deveria acontecer, aconteceu. A matriz acabou, de fato, sendo uma matriz de duas linhas e duas colunas. Então você acaba observando a necessidade aqui, gente, vou parar um tempinho para dar uma de coach, né? É muito importante que você perceba, quando você for fazer uma prova que envolva essa matéria, esse assunto, é muito importante que você perceba, primeiro, aspecto tempo. Percebeu que demora? Segundo,
aspecto conta. Percebeu que as continhas são chatas para fazer? Você precisa ter muita paciência, não dá para você fazer dividindo a sua atenção com alguma outra coisa. Então, matriz, produto matricial, quando a gente vai se aprofundando em matrizes, você percebe fator tempo e você percebe fator resiliência, paciência. E nesse momento, somente nesse momento, eu consigo responder uma pergunta que foi me feita no final do primeiro tempo. Se esse tipo de assunto, na verdade foi até relacionado ao primeiro tempo dessa aula. De que maneira esse tipo de assunto poderia cair numa prova do Enem? E aí eu já falei isso para você, eu não estou te enganando, em nenhum momento eu ludibriei a sua pessoa, meu caro aluno. Eu falei desde a quarta-feira retrasada, quando a gente teve a primeira aula de matriz, que o assunto matrizes para o Enem cai de uma maneira muito intuitiva. Para você ter uma ideia, produto matricial não cai faz mais de, 20 anos, quando o Enem nem era Enem direito. Ainda era o Enem do nosso saudoso Paulo Renato. Então assim, ministro Paulo Renato. Então, é importante que você observe que determinadas matérias como essa, que demanda muito tempo de execução e demanda muita atenção, muito foco, principalmente o tempo de execução, ela não consegue se encaixar a um perfil de prova que te pede uma execução medial, uma execução de média de 3 minutos por questão feita. Então, esse tipo de operação, um produto entre matrizes, vai aparecer nas provas que ficam aí à margem do nosso Enem, aqueles vestibulares estaduais, aqueles vestibulares de medicina de universidade privada. Aí você tem a presença de produtos de matrizes. Aí você tem um contexto mais complexo de matrizes. Fora isso, fica muito difícil do Enem se comprometer com uma questão dessa e você, de repente, responder, né, fazendo um recurso, você dizer que você foi obrigado a fazer uma operação de matrizes que demorou 20 minutos para execução e a culpa não foi necessariamente sua. Porque, de fato, essa operação demanda tempo. Correto? E, meu diretor, com isso, né, o meu objetivo foi, de certa forma, alcançado. Eu queria falar sobre produtos matriciais, deixar isso bem assentado, para que na próxima aula a gente falasse, na próxima quarta-feira a gente falasse sobre um assunto ainda mais complexo, ainda mais subjetivo, que são as matrizes inversas. Deixo isso para a próxima aula, porque de fato a gente precisa ir indo um pouquinho mais devagar para ir aceitando, quase que deglutindo essa matéria muito subjetiva, muito abstrata. Beleza? Tá certo, meu diretor? Eu termino por aqui a minha aula. É hora do print time da loucura. Foi? Print time então feito. Senhores, agradeço a paciência de vocês. Não é uma matéria fácil para você aceitar. Agradeço demais a audiência e a paciência de todos. Semana que vem, tamo junto e misturado. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.